Olá pessoal, vamos então continuando nossos estudos. Hoje nós vamos no item 11 e 12 do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os sãos não têm necessidade de médico. Esse é muito interessante. Nós vamos entender, por exemplo, nós vamos ler o texto bíblico e vamos notar que na explicação de Kardec ele se restringe aos que são doentes, ele canaliza para a mediunidade. Nós vamos entender por que ele só canaliza para a mediunidade. E Emmanuel, que veio depois, abrir as explicações, que nós vamos seguir também aqui no Fonte Viva. Depois, se alguém quiser ir acompanhando, nós vamos falar um pouco também no item 28 do Fonte Viva, que veio dizer quem são os sãos e quem são os doentes. Então é muito interessante. A gente vai notar que Kardec canalizou mais, por quê? Porque ele estava fazendo a codificação espírita. E estava aquela coisa fantástica na Europa, na América, a respeito das mesas, né, que pulavam, que falavam, tudo aquilo, aquele despertamento da doutrina espírita. E muitos médiuns, e precisava dar uma canalizada na responsabilidade dos médios, porque tinha todo tipo de médios, médios bons, médios que vendiam as suas predições, fazia todos os países. Então aí a gente entende porque Kardec restringiu ao Evangelho ao comentário sobre a mediunidade, que é dada, vocês vão ver aí, quem leu já leu antes, vai ver, que ele canalizava mais para isso, para falar a responsabilidade dos médios. Então ele canalizou para isso, mas nós vamos abrir o leque, para a gente começar a entender, porque na realidade é um parágrafo muito bonito esse aqui a respeito. E a gente vai saber quem são os sãos. Será que nós somos sãos? Jesus disse. Então, eu vou ler o texto bíblico e depois a gente vai falar mais um pouquinho. Vamos lá então. Jesus estando à mesa desse homem, Mateus, veja bem, não é o Mateus evangelista, é um cara, um publicano. Aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Então, primeiro, quem que eram os publicanos? Eram judeus que eram cobradores de impostos, que cobravam impostos para os romanos. Então, eles eram odiados pelos próprios da raça. Então, existia uma separação entre eles. E os fariseus eram os doutores da lei. Mas o que é os doutores da lei? É o que fazia os outros, falava a lei para os outros e eles mesmos não cumpriam. Na realidade eram os hipócritas, como diz assim. Então, o que Jesus quis dizer para isso, para nós? Os sãos não precisam de médico. Que na realidade, ele veio exatamente para aqueles que necessitavam. A necessidade de ele entender, das pessoas entenderem o chamado espiritual. Então, na realidade, ele quer dizer que esse apoio é aqueles que estão necessitados. Ele ia conversar com as prostitutas, com homens de má vida, doentes mesmo, leprosos, que ninguém chegava perto. Tudo isso faz parte do caminho dele. E na realidade, a gente vai entender que essa palavra, que os sãos não necessitam de médico, é muito ampla para a gente começar a entender. Quem são os sãos? Quem são os doentes? Né? Se a gente for ver aqui na Terra, que nós estamos aqui, todos nós, na realidade, somos doentes. Estamos à procura de algo. Mas aí ele entende. Emmanuel faz uma coisa muito bonita, traz para a gente umas explicações de vários livros a respeito de o que qual é o momento ideal que nós nos tornamos realmente doentes, é quando estamos aptos a receber a boa nova. É quando nós estamos acessíveis para receber. Então, na realidade, a gente entende por que as diversidades que existem no mundo, né? O tanto de religiões que tem,
moralidade, tudo, porque cada um está no estágio evolutivo. Então, como que é esse despertamento que a gente vai entender que, na realidade, nós também somos doentes e que, às vezes, precisamos ajudar, fazendo o que o Cristo fez, é o que nós vamos ver aqui hoje também. Então, aí nós vamos ver que duas coisas nos tornam aptos para receber essa boa nova. É o que eu sempre digo aqui nas palestras, é a dor das provas e expiações, porque a dor nos cutuca. E, na realidade, o sentimento, o desejo de mudança. Então, a dor pode ser variada de duas maneiras. Ela pode ser uma prova e pode ser uma expiação, que nós já sabemos a diferença. Expiação é quando nós falhamos, erramos em algum momento da nossa vida e, de acordo com a lei de causa e efeito, nós precisamos nos reequilibrarmos novamente para evoluirmos, passando por aquelas situações que Kardec sempre nos diz, né? Lá do céu e inferno, que é muito bom a gente entender: arrependimento, expiação e reparação. Então, isso é muito importante para a gente ver. A dor, essa é a expiação. E tem a prova nada mais é que algo que talvez nós mesmos pedimos antes da reencarnação. Nós podemos pedir uma doença, podemos pedir uma família dura. Por quê? Porque a gente não tem necessidade nós não devemos aquilo, mas nós queremos de alguma forma adquirir créditos na nossa vida, de nos ajudarmos e queimar etapas evolutivas. Então é a grande diferença entre provas e expiações, que não deixa de ser dores. Então, normalmente, quando acontece a dor, quando as pessoas entendem o sentido da dor, nós estamos aptos para receber, para sermos ajudados. Então, o que Jesus quer dizer que os doentes, ele veio para os doentes que estão aptos para receber a mensagem dele. Subliminarmente, é isso que quer dizer, os sãos não precisam de médium. Então, é a realidade que nós precisamos começar a entender. Esse prova e expiação. E quando é pelo sentimento nosso, essa procura de ligarmos à espiritualidade, é quando nós entendemos que a matéria é algo tão banal, que é um meio simplesmente, e aquilo não nos satisfaz mais. É o vazio existencial que todos nós, alguém tem, que não é necessariamente uma dor que chega, que nos obrigue a procurar a espiritualidade, mas é algo que procuramos pelo nosso sentimento. Algo não está bom dentro de mim, algo não está bom na minha vida, algo que eu preciso modificar. Aí é a procura também que nos torna aptos para receber a boa nova e esse sentido de mudança. Então é isso que Jesus quis dizer, com tudo isso aí pequenininho para a gente ver. Nós vamos ler também da mediunidade, que ele diz aqui, a respeito do porquê que ele está dirigindo aos médiuns, e também nós vamos ver um texto de Emmanuel muito legal, que nós vamos ver daqui a pouco, para que nós possamos entender a grandeza disso aí. Então eu vou ler o primeiro parágrafo, o item 12, para a gente começar a entender tudo isso que eu disse. Vocês vão entender nesse primeiro parágrafo aqui. Jesus se dirigia, sobretudo, aos pobres e deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações. Aos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não têm necessidade de nada. Então, essa necessidade de ver, move olha, gente, como que é interessante esse parágrafo. Vamos lá. Cegos dóceis são aquelas pessoas que, apesar da dor, com tudo aquilo, estão aptos a domar o orgulho, o egoísmo, e estão aptos para receber aquilo ali. Não estão brigando mais com as suas dores, com as suas imperfeições, estão, em princípio, resignando e seguindo adiante. Esses, sim, realmente estão aptos para receber, para a gente começar a entender isto que eu disse. Vocês estão entendendo esse pequeno aí? Vou ler de novo, bem devagarzinho, para a gente ver. Jesus se dirigia,
sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações. Pobres e os deserdados. É pobre de material? Ou vocês entendem que é material? Ou é uma pobreza mais espiritual? Eu entendo também que seja mais a parte espiritual, que está mais carente daquilo, não é no sentido material, né? Então, mas uma coisa leva a outra, mas não é isso a função de ser só pobre que tem direito, pobre materialmente, não. Porque naquela ocasião, quando Jesus também fez essa abordagem, é porque os doutores da lei, por exemplo, eles se consideravam sábios. Sim. Então, todo aquele que falasse diferentemente deles, eles não aceitavam. Então, exatamente, então não eram os pobres, eram os pobres de espírito mesmo que não aceitando. Mas a eles não se destinava, né? Jesus não se destinava a eles. A quem? Aos fariseus. Aos fariseus. Sim, mas aqueles então, exatamente aqueles pobres de espírito, não só pobres materialmente, aqueles que estavam aptos para receber. Veja bem, que são dóceis. De novo, dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações. Aos cegos, dóceis e de boa fé. Quer dizer, que aí engloba tudo, boa fé, porque pedem para ver. E não os orgulhosos que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Exato, é o caso dos fariseus, exatamente, que eles eram os doutores da lei, que falavam a lei para os outros, e eles mesmos não faziam, não exercitavam. Então, na realidade, para a gente entender, hoje ainda existe muito. Se as pessoas, por exemplo, essa procura, quando nós entendemos que a matéria é muito importante na vida, mas não é a coisa mais importante da vida, é o maior passo que o ser humano dá na sua evolução. É entender que é tudo aquilo que nós administramos aqui na Terra, em termos de ter, é administrando, estamos usufruindo e não levaremos nada. Então, quando nós aliamos o bem que nós podemos ter, que foi aquinhoado para nós, por merecimento, por prova ou por expiação, às vezes você pensa que é uma grande coisa, uma fortuna, e é uma expiação seríssima, ou uma prova ainda maior ainda, para a gente sair bem. E quando você entende isso e passa a viver procurando se espiritualizar, usufruindo, mas com pensamento em cima, aí sim nós podemos ser realmente os sãos da terra, que temos condições de estender a mão tal qual Jesus fazia. É isso que Emmanuel vai fazer para nós. Ele fala que é uma das provas mais difíceis. Porque Sim. É muito difícil. Muito difícil. É a prova mais difícil, é a opulência, o dinheiro. Porque a miséria não tem praticamente nada. Então, eu vi uma coisa interessante, mandaram na internet para mim, uma pessoa na África dizendo, uma pessoa lá, numa aldeia da África, todo mundo feliz, só ria, rindo. Por que eles estão felizes? Eles têm palhoça, moram em palhoça, tudo comunitário, faz a caça, é comunitária, a plantação comunitária, e estão todos rindo, felizes. Por quê? Aí ele vê um negócio mais interessante que eles dizem, que não existe a comparação que existe aqui. É a comparação que nos estraga. Se todo mundo, mais ou menos, tivesse a mesma coisa, tranquilo, estavam andando felizes, como eles têm lá. Mas aqui não, você tem uma coisa, o vizinho tem outra, teu pai tem outra, já atiça o ter. Seria o princípio puro do socialismo. Puro. A filosofia, que na realidade não dá certo. Para existir o progresso, isso não funciona. Mas, no termos de domar o espírito, entender que realmente você não agradece. Resumindo, nós não agradecemos o que temos e queremos sempre mais. Esse é o grande mal da humanidade atualmente. Nunca a gente agradece. O dia que a gente começa a agradecer o que temos, o que somos e vivemos bem, estamos evoluindo tranquilamente. Se o vizinho, teu irmão está milionário, feliz dele, ou cuidado dele, vamos rezar por ele que vai precisar de mais luz ainda. E você está bem, se você tem sua casa, tem o alimento, tem a roupa, tem a sua família. Então tem tanta coisa para agradecer e nós esquecemos. Então essa comparação quer dizer o seguinte, essa comparação não é legal, não é uma coisa boa para a gente. No plano evolutivo, quem está mais
ainda. Tudo depende. Tudo depende, porque o espírito, às vezes, é um espírito evoluído que está num corpo e num povo inferiores, por causa e efeito, que está ali exatamente para aprender aquilo e nas próximas encarnações ele se melhorar. Então, não é involução, não. E não retardamento, é nuances na nossa vida que precisamos aprender. Então, às vezes, você reencarna num país rico, outra vez você precisa encarnar lá no Haiti ou lá naqueles países da África, por necessidade momentânea de se acertos da vida. Então, tudo isso está certo. Mas todos estão evoluindo. Agora, os bons exemplos devem ser pegos em qualquer lugar. A gente tem que ver, analisar, a gente seguir em frente, não é verdade? Talvez sejam fases de adaptações, né? Porque Exatamente, adaptações. se a gente lê o livro de Paulo Estevam, e nós temos os conselhos de Agostinho como roteiro. Todo mundo fala assim, é um roteiro e tal, mas é um roteiro para você avaliar os dias que você viveu e verificar se à noite você vai estar na companhia de quem? De verdade, se você vai estar no umbral, se você vai estar na companhia de espíritos luminosos. O livro de Paulo Estevam, ele é tão magnífico que, embora ele fosse considerado um doutor da lei, quando ele passou por aquele processo de encontro com Jesus, de autoiluminação, de autoconhecimento, os primeiros povos que o Paulo teve contato foram com povos ignorantes, aqueles isolados, completamente isolados da civilização. Então ele não foi para a Grécia, ele não foi para... É o que falamos da semana passada, né? Aos gentios, né? Os estrangeiros. Isso foi só depois. É. E essa estada dele junto com essas pessoas foi uma forma dele se iluminar para vencer outras barreiras. É verdade. Tanto é que quando as pessoas falam assim, nossa, ele tinha um conhecimento muito amplo, mas ele passou por momentos que ele não conseguia fazer nenhuma argumentação. E depois do convívio com Simão Pedro, com Barnabé e com outros, foi que ele foi readquirindo. Porque ele tinha uma visão, mas uma visão como um fariseu. Ele vivia no meio dos doutores da lei, né? Como ele considerava hipócrita. Ele se considerava hipócrita na boa parte. Depois de todas essas transformações, aí que houve iluminação, né? Talvez a situação dos africanos, que é uma situação dolorosa, nós sabemos, né? Talvez sejam fases assim que são necessárias. É verdade. Então, seguindo aqui, essas palavras, como tantas outras, encontram a sua aplicação no Espiritismo. Admira-se, por vezes, que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece, disse, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica, da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir e de falar. Não há uma da qual o homem, em virtude de seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos que falantes. Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Então, basicamente, isso aí, a gente começar a entender realmente aquilo que Jesus quis dizer, que canalizou para a mediunidade, porque muitos médios tinham uma vida desregrada, mas eram compromissos do passado, que a mediunidade, que todo mundo pensa que é uma bênção, não é. É uma luta terrível da pessoa, porque aí o perigo, né, das pessoas se envolverem, acharem que ser médium é uma coisa muito importante, subir nas tamancas e começar a se vangloriar, não é só por dinheiro, não, por poder, por status, e aquilo aí precisava ser dito isso aí. Na realidade, é uma coisa muito dura mesmo para entender. Então, isso aqui para a gente ver que
vale a pena a gente procurar um pouquinho de atenção para entender isso que Jesus disse. Então, a comunicação com os espíritos é inerente. A todo mundo é capaz. Uns têm uma capacidade mais acentuada, que são desenvolvidas para outros. Porque existem N tipos de mediunidade. A gente pensa assim, que como que essa pessoa compôs uma música tão bonita? Será que é só dele? As pessoas acham que é só da gente. Mozart, Beethoven, será que só eles tinham aquelas inspirações? Eram médiuns inspirados, que estavam ligados à espiritualidade, assim como tem tantos outros que estão aí, exercendo a mediunidade. Agora, de uma forma mais assintosa, por exemplo, a psicografia, que está mais em moda, as pessoas acham que psicografia que tem que ter muito cuidado, que hoje nós temos também, precisar muito que aquilo que Paulo mesmo disse, né? Não acrediteis em todos os espíritos, porque nem todos são de Deus, porque estão tudo aí, pelo que a gente é, pelo que a gente pensa, a gente está sendo acompanhado por forças espirituais, não é verdade? Então, a gente tem que tomar muito cuidado a esse respeito. Então, diz aqui que esse poder é inerente a todos, né? É dado a quem quiser, e cada um faz o uso dela de acordo com o que nós falamos. Nós podemos fazer da nossa fala, das nossas ações, cada um é livre para fazer o que quiser. Todos nós somos livres, mas totalmente responsáveis. Esse é o objetivo nosso, de aprender. Então, quando a gente precisa entender esse momento que estamos vivendo, em que nós, apesar de doentes que somos ainda, porque se nós já estivéssemos sãos totalmente, a gente não estaria reencarnado num planeta ainda de expiação e provas. Mas, entendendo aquela capacidade de Jesus veio trazer para nós, que é o amor, a fraternidade, mostrando o não à violência. Quanta coisa nós podemos fazer para amenizar tantas coisas de pessoas que estão em piores situações do que nós. Esse trabalho é um trabalho de cunho moral, né? Espiritual e moral, porque é entender que somos irmãos. Então, quando nós começamos o Pai Nosso e dizemos Pai Nosso, automaticamente nós estamos entendendo que Ele é Pai de todos, não é só meu, da minha esposa e dos meus filhos, é o Pai de todos nós, que estais nos céus, quer dizer, está em toda parte, onipotente, onipresente, está em tudo. Então, essa ligação nos mostra que ainda nós precisamos trabalhar muito essa fraternidade, esse modo de agir. Então, nós vamos comentar um pouquinho, depois a gente termina aqui. Quem quiser acompanhar aqui no que eu imprimi, está aqui no Fonte Viva, número 28. Quem quiser, vocês podem ver aí o que Emmanuel traz para nós a respeito. Os sãos não têm necessidade de médico. Então, Emmanuel, por Chico Xavier, traz para nós a primeira. O que nós podemos fazer para ajudar os ditos doentes que nós abrangemos? Não é só a doença física, é a doença da ignorância ainda, das situações que vive, de todo um conjunto de coisas. O que podemos fazer? E eu achei muito bonito, é uma poesia. Quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. É ter paciência, calma, entender aquela pessoa que é analfabeta, mas é uma grande pessoa, por uma contingência atual da encarnação, ela foi desprovida da capacidade de ler e escrever, está vivendo. Então, o olhar carinhoso de quem sabe ler, não esqueça de amparar. Quantas pessoas, por exemplo, antigamente tinham as famílias abastadas, tinham empregadas analfabetas, que nunca só sugavam o emprego e nunca
a patroa, o patrão ou alguém se dignou. Ô, vamos, você quer aprender a escrever seu nome, a falar alguma coisa? Pequenas coisas que enobrece o espírito. Mas, e o orgulho? Patrão, patroa, empregado. Que graças a Deus as coisas estão se modificando. Orgulho e egoísmo. Segundo, quem dispõe da palavra esclarecida, ajude o companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. As pessoas, na conversa, levando luz, conversas boas, pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia. Quem desfruta de equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Olha quanta coisa a gente pode fazer. Quantas coisas nós podemos fazer. Estamos equilibrados. Podemos fazer. Gente, isso aqui não é uma cobrança que a gente está fazendo. Ninguém está cobrando ninguém. Ninguém está impondo nada. É meditação. É fazer olhar para a vida da gente. O que nós estamos fazendo da nossa vida breve aqui na Terra. Muito rápida. Muito rápida. Nós que estamos tendo eu acho uma oportunidade, gente, fantástica essa nossa a procura da espiritualidade. Quantas vidas, não só a nossa, mas quantas outras estão sendo mudadas pelo esclarecimento, de entender o sentido da vida, por que estamos aqui, para onde iremos, por que e para quê. E essa mudança salutar que nós fazemos por vontade. Ninguém nos obrigou. O que faz a gente mudar é o discernimento, é mostrar e ver, comprovar e falar, poxa vida, isso aqui realmente é interessante. Esse é o nosso objetivo, não é verdade? Olha que legal essa. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-se nas trevas. É olhar a ignorância. Quantas brigas bobas nós fazemos com pessoas que ainda não têm a capacidade nem de entender o porquê. Acha que a briga, o tapa, a violência, a contenda ainda é o melhor negócio que existe. E nós sabemos que isso aí, hoje nós sabemos que isso aí não leva a nada. Que quando alguém nos agride bem, quanto mais baixo você falar e com mais prudência você agir, mais rápido se desfaz aquele mal entendido. É psicológico. A pessoa gritou com você, você fala baixo. Automaticamente você vai desarmando. É isso que está dizendo aqui. É a luz da fé que nós já conseguimos acender dentro de nós. Eu acho muito importante isso, para nós que estamos conhecendo a doutrina espírita, porque por mais que a gente estude, a gente está sempre, somos eternos aprendizes. Porque cada vez que você acha alguma coisa, a bagagem é muito grande. Só se você ler olha gente, para ler toda a obra de Kardec, estudar os 5 livros, mais o livro que foi feito depois, compilado por Camille Flammarion e a Amélie, né? O último livro, depois que Kardec morreu. Foi ela e ele. Então, tem coisas fantásticas, como é que chama? Obras póstumas. Emmanuel. Gente, o Consolador de Emmanuel, que você me deu de presente, é a coisa mais fantástica do mundo. É como o Livro dos Espíritos. Perguntas e respostas. É encantador o livro. É uma coisa fantástica. Emmanuel. Leon Denis. A coleção de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, se não me engano, 11 ou 12 volumes, que começa no nosso lar e termina e a vida continua. 13, né? São coisas fantásticas que abrem a nossa mente. Emmanuel, então, com a parte de romance, romanceada, que conta a história de Paulo e Estevão há 2000 anos, 50 anos depois.
e outros, né? Quer dizer, é muita coisa. Quer dizer, nós temos que pegar, eu acho que precisamos estudar, precisamos tudo, mas nós, se fizermos principalmente o basicão, a base mesmo do Evangelho, aqui, bem feita, já é meio caminho andado. Meio caminho andado da nossa existência. Agora o resto vai vindo por acréscimo, né? Você vai entender. O livro do Espírito, então, é uma coisa fantástica. A filosofia espírita está aqui, totalmente no livro dos Espíritos. Perguntas e respostas, que é tipo de filosofia, né? É você perguntar e tem a resposta. E respostas que ainda são difíceis de entendimento, ainda, que serão explicadas mais na frente, de uma forma mais plausível, porque ainda tem respostas difíceis ali ainda. Quando estivermos mais preparados. Mais preparados, para a gente entender, né? Pode interromper em qualquer momento, viu, gente? Quem possua recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo-o sempre que possível à atividade digna. É aquele negócio, podemos ajudar alguém? Você tem uma situação boa numa empresa, conhece alguém que você possa dar uma mãozinha? Conhece alguém que vem te pedir, estou desempregado, eu vou ligar para alguém, sem falar nada, fulano, tal. São pequenos atos no dia a dia. Pequenos atos. Eu, por exemplo, quem trabalhou na iniciativa privada que eu trabalhei, eu tive chefe, por exemplo, que quando um funcionário começava a despertar, ele já isolava, porque tinha medo de ser melhor que ele. Acho que alguém já deve ter passado por isso. Medo de ser suplantado por aquele que é subalterno. Gente, qual é o problema? Que bom que às vezes aqui, professores, às vezes, que o aluno sabe mais que o professor, tudo bem, vamos ver. É isso que a gente faz. Então, olha, gente, pequenas coisas. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Orar por todos, principalmente para aqueles que são duros, endurecidos, familiares endurecidos, quem não os tem, amigos, colegas de trabalho, situações difíceis que você convive, quer no meio familiar, no meio social, no meio profissional, sempre tem as pessoas duras ainda, que nós precisamos entender que cada um de nós está num período evolutivo diferente dos outros. Às vezes a gente está junto, outros estão atrás. E a gente devemos sempre estender a mão a quem está atrás de nós. Porque não devemos ter vergonha nenhuma de procurar uma mão que está na nossa frente. É assim que é a evolução. Essa permuta, aqui e aqui. Estou recebendo aqui, estou ajudando ali. Essa é a moral cristã do Cristo. Ele trouxe para nós. Ele veio exatamente para os sãos, para os doentes do Espírito. Principalmente. Ele veio trazer essa libertação para as pessoas entenderem as situações que estamos vivendo. Todos nós, cada um de nós aqui tem uma história de vida. A vida tinha uma novela, de cada um de nós aqui temos uma novela, de início, meio e fim. Talvez estejamos no início, outro no meio e outro já no final. Quer dizer, final não porque vai desencarnar, porque já chegou naquele ponto que já passou por todas as situações e já superou certas situações que muitos materialistas não conseguem superar. E certas situações nós já superamos, conseguimos superar. Isso é importante. Então, aí que vale a importância do estudo, de entender. Mas eu estava preparando a palestra da próxima segunda, estava comentando com a Eliana, amai-vos e instruí-vos que a gente vai falar. Mas aí tem um autor que ele fala assim, muito interessante, que o Espírito de Verdade disse aqui no capítulo 6, item 5. Espíritas, o primeiro sentimento, amai-vos. O segundo, instruí-vos. Então, por tabela, para instruir, nós devemos amar. Porque o amor é o primeiro lugar. Eu tenho que me amar o próximo, até para instruir, para passar para as pessoas. A gente não pode ter arrogância, tem que ter calma, tranquilidade. É essa a função nossa.
Amai-vos e instruí-vos. Em primeiro lugar, o amor. Então, até para instruir, o professor, para ensinar, ele tem que amar a profissão, tem que amar seus alunos. Então, qualquer situação, um médico está instruindo alguém, ele tem que ser desse jeito. Isso aí, gente, a para de arestas, nossa, está chegando, está afunilando. Estamos chegando no momento decisivo das nossas encarnações. Nossas encarnações. Os que estão chegando agora vão vivenciar um mundo melhor, com certeza. Mas nós ainda estamos, a maioria aqui é do século passado, somos do século XX. Né? Então, ainda passamos por situações e estamos a caminho. Então, esse burilamento que a gente procura, que não deve ser por obrigação. A gente não deve procurar conhecimento, espiritualidade, porque eu tenho que ir ao centro, eu tenho que estudar. Não é assim. Eu vou ao centro porque é bom, aquilo me faz bem, eu estou aprendendo a vivenciar aquilo que foi dito há mais de 2000 anos. E a gente está aprendendo. E vou falar para vocês sabem disso, não é fácil. O mundo nos envolve de uma tal forma que para desvencilhar tem hora, não é fácil. Nós somos abraçados pela matéria, levados pela comparação, que a gente fala tanto. Às vezes, inconscientemente, não é mesmo, Leandro? Inconscientemente, a gente é levado no roldão para o mundo que eu quero descer. Né? Tem que parar porque vamos devagar. E assim a gente vai vivendo a cada dia, um dia de cada vez. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, é hoje, amanhã é outro dia. O pão de hoje, que pão é esse? Material? Só material? Não, é o pão espiritual também. Para a gente entender, venha o teu reino, que reino é esse? Jesus não disse que o reino de Deus está dentro de nós? Que reino é esse? É o despertamento nosso, é o desabrochar nosso, ajudar para que Ele nos ajude, para que nós desbrochemos. Morra o homem velho e nasça o homem novo. Esse é o nosso objetivo. Seguindo, quem já esteja entesourando a humildade, olha que legal. A gente fala em tesourar bens, né? Bens perecíveis, dinheiro, poder. Entesourando a humildade, estamos agregando humildade. Não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe como exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Normalmente, quando tem uma pessoa diferente, que é enjoada, a gente isola, né? Principalmente quando é adolescente, né? Aquela é muito chata, aquela pessoa muito chata, muito ardida. Agora tomamos um chacoalhão, né? Essa pessoa chata, ardida, orgulhosa, que convivemos, cheia de tititi, é uma pessoa necessitada, que nós temos os elementos para ajudá-la. Como? Espiritualmente, principalmente. Não tem pega de conversar, é difícil? Vamos mandar luz, porque é uma pessoa carente, está precisando de luz. E luz nós podemos dar à vontade, não é verdade? E exemplo, nos ofendeu? Não me ofendeu. Eu sempre digo que ofensa é igual presente, você recebe se quiser. Está aqui para você. Eu não quero, fica para você. Isola, não passa raiva. Por quê? Quando a pessoa joga uma coisa negativa, o mal já está plantado dentro daqui de mim. Se eu desejo mal para a Elisângela, o mal já está feito aqui. Está em mim o mal, eu joguei. Ela fala para você, não, pode ficar para você. Vem dobro para mim, ele já está aqui. Eu vou ter que conviver com isso. E ela vai viver a vida dela tranquila, numa boa. Por quê? Ela não assimilou aquilo que eu mandei. Então, se chegou uma ofensa para você, você aceita se quiser. Esse é a maior batalha das nossas vidas. A maior batalha. Tomara consigamos vencer. Eu acho que é a maior das batalhas. É você receber e devolver-se tranquila. Não assimilar a negatividade. Não, de modo algum. Gente, ele libertou a Índia sem derramar uma gota de sangue.
No princípio da não violência, Gandhi. Então tem exemplos bons. Agora, é um espírito que veio com uma missão. Gandhi é um espírito missionário, não tenha dúvida disso. Né? Que veio exatamente para isso, aquele grande povo, mais de 1 bilhão de habitantes a Índia, né? Quase igual a China, com várias etnias lá, aquela bagunça danada lá ainda, mas veio com esse objetivo. Aí a gente começa a entender a missão de cada um de nós. Então, gente, não nos preocupemos com uma grande missão nossa. Eu quero ser uma grande missionária, quero fazer algo, um grande benemérito, quero ser uma coisa, vou ganhar dinheiro, vou ser um mecenas, vou fazer coisas, para quê? Se você pode, pequenininho, ajudar uma pessoa ali, dar uma palavra amiga aqui, ajudando. Estou recebendo luz. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. É automático. Então, essa é da humildade aqui, interessante, viu, gente? Não vamos correr das pessoas, entre aspas, chatinhas, duras. Será que... Boa pergunta. Será que nós não estamos sendo intolerantes? De não aceitar as pessoas como elas são? Boa lembrança. Então, mas a evitar, para você não brigar é uma coisa, mas poder ajudar, você afastar momentaneamente, mas com o coração limpo e entendendo que aquela pessoa precisa de luz, e das suas orações, manda a luz para ela, perfeitamente. Para evitar uma contenda, que às vezes tem uma pessoa... Gente, nós não somos ainda um Gandhi, eu acho, mas tem uma pessoa que fica cutucando você 24 horas por dia. A gente é humano e imperfeito ainda, é difícil, não tenham dúvida. Então é complicado. Então aí que a gente tem que ver, tem que trabalhar muito ainda. Então você refluir um pouco, afastar um pouco e devagarzinho. A pessoa notar que você não está dando bola para aquilo, ela está xingando, você não está dando bola, a pessoa fala, eu vou pregar na outra freguesia, porque aqui não adianta. Perde o interesse, e aí começa a mudança. É você fazer a pessoa perder o interesse. E que esse aí sirva para nós também, nós estamos falando para o outro. Mas será que nós não somos para alguém o que aquela pessoa está sendo para nós? É questão do julgamento. Julgamento. É muito complicado o julgamento, né? Clayton, mas partindo aí desse conceito que você está lendo, que a gente pode, no nosso dia a dia, fazer pequenas coisas para ajudar, entrando nesse contexto aqui, nesse capítulo que nós estamos, então, nós podemos considerar que nós somos, a gente tendo esse entendimento que a gente pode ajudar, nós somos pessoas sãs? Sob certo ponto de vista, de comparação com aqueles somos, mas somos ainda doentes, mas estamos caminhando espiritualmente para melhorarmos. Então, sim, esse é o objetivo. Porque Jesus veio para deixar caminhos para nós, como seguir. Então, ele deu o exemplo. Quer dizer, a gente não precisa evitar as pessoas, o que importa é que você é. Você pode ir em qualquer antro, sendo que seu pensamento está bom, está tranquilo, com um objetivo bom de ajudar. E a doença está no espírito, segundo o próprio André Luiz. Tudo nasce no espírito. Então a gente tem que ter essa convicção de são e doente. No geral, somos todos doentes que reencarnamos. Mas dentre os doentes vamos colocar em recuperação. Vamos dizer assim, a gente pode ser são e pode ser doente. Sim, em situações. E estamos em recuperação. Por que a recuperação? Porque já sabemos o que temos que fazer. Como agir, usando o Evangelho e seguindo em frente. Então, aí já é um começo bom. E ajudando sempre. Olha, gente, fazer o bem não custa nada e é meritório. A omissão é pior do que fazer o mal. Se você tem condição de fazer o bem e não faz, é omisso, é muito pior do que você fazer algo errado e errar mesmo. Por quê? Os sãos não seriam os perfeitos? Os sãos seriam os perfeitos, mas seria lá na frente. Lá na frente. Galgando, exatamente, esse seria o são. Porque na realidade o são mesmo não precisa de médico, eles serão os médicos. Nós podemos dizer assim, como Jesus foi um médico nosso. E quanto outros espíritos iluminares que chegaram aqui na Terra, foram também. Chico,
Teresa de Calcutá, Gandhi e tantos outros, mesma coisa. Vale. Então, esse caminho evolutivo nosso, essa caminhada, hoje podemos dizer, conhecendo a espiritualidade, como estamos aqui hoje, nós fomos aquinhoados com uma bênção que vocês não têm tamanho. Nós precisamos agradecer a Deus todos os dias por essa oportunidade de nós termos aberto o nosso espírito para receber essa luz e entender a luz, entender que a luz que a doutrina espírita veio trazer para a gente. Sem ser fanático, sem nada. Vamos esquecer da doutrina espírita, espiritualidade, vamos falar isso. Verificar que somos espíritos, vivenciando experiências na carne várias vezes, cada vez aprimorando mais a parte espiritual, ora vivendo no mundo como pobres, materialmente falando, como ricos, como homens, como mulheres, com todos os tipos de gêneros, tipo de situações, com que objetivo? Evolução. Vivenciando situações que estão gravadas lá dentro de nós, como reminiscências, que essas reminiscências sejam reaproveitadas na atual encarnação, sabendo essas reminiscências que são boas ou são duras, mas que formam o nosso caráter atual. Então, é isso que nós, com o conhecimento que temos, nós assimilamos como se fosse um processador, reminiscências boas e más, passamos e vamos colocar aqui. Vai ser atualmente a nossa encarnação, o bem vai ser maior ou a má vai ser maior? Porque as duas estão chegando. Todos nós já vivenciamos isso aí. É o que a gente tem que pensar sempre. Então, esse é o nosso objetivo. Olha que legal, para terminar. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistências aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. É exatamente isso. O mal faz o mal, às vezes a pessoa é má porque é ignorante. É a mesma coisa, ele não conhece, ele foi criado só no tranco, dando patada, ele vai dar patada a vida inteira, até que a vida vai ensinar para ele. Pela lei de causa e efeito, vai receber o que nós vimos há pouco, vai receber a dor e a dor vai despertá-lo. De quem? Ah, sim. Na África do Sul, né? Ele foi preso e passou todo aquele período 27 anos. estudando. Quando ele saiu de lá e que ele ganhou a residência, quem que ele chamou para trabalhar com ele? Carcereiro. Sim. Carcereiro dele, ele chamou para trabalhar. E promoveu a paz com as tribos que eram contra ele lá, porque aquelas tribos na África lá, todos participaram do governo dele, que foi um governo de paz que transformou a África do Sul. Acabou praticamente com o apartheid. Ou diminuiu muito depois dele, né? Então, essas transformações a gente vai notar. Olha que bonito essa aqui vai carregar, para não esquecer. Quem estiver em companhia da paz, ajude os desesperados. A melhor ajuda que você faz a alguém que está desesperado é a calma e a tranquilidade para você ajudá-lo, para influenciar na paz. E não jogar gasolina no fogo. A pessoa vem e fala, brigou lá, vem, não, vai lá e mata mesmo, faz isso, você está certo. Não é isso. Né? Você está estimulando o mal. E a pessoa vai lá e mata, você é copartícipe. Também, é óbvio. Você estimulou. Olha o problema da palavra, gente. Miramês tem um livrinho sobre as palavras, gente, dessa finurinha. Poder da palavra. Espírito de Miramês. É a coisa mais fantástica que existe. Como nós devemos tomar cuidado com a palavra. Olha que legal essa outra. Quem guarde alegria, divida a graça do contentamento com quem está triste. Olha, pequenas coisas. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores do que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas a benefício de ti mesmo. Não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Tudo isso vale a pena a gente entender. Então, isso aqui veio complementar. Vimos aqui a respeito da mediunidade, entendemos por que Kardec
puxou só isso aqui e não abrangeu mais coisas, porque ela precisava dar um norte para os médiuns espíritas. Veja bem, mediunidade tem médium católico, protestante, budista, tem médium ateu, tem tudo. Para os médiuns espíritas. Médium espírita é aquele que prima pela moral. Tem o dever e a ética moral. Sabe que a mediunidade é missão para ajudar aos outros, mas sobretudo a si próprio. Porque existe um grande policiamento, tem que existir do médium, para ele não ser envolvido espiritualmente ou até materialmente com situações difíceis, né? E ajuda aos desencarnados, né? É uma coisa Muito importante. Então, gente, é isso aí que a gente tinha para trazer para vocês. Aqui tem uma coisa muito interessante aqui, que é hora de conhecermos Jesus e a doutrina espírita. A hora é agora, seja pela dor ou seja pelo sentimento. Esse é o objetivo disso. Então, gente, essa foi a mensagem de hoje, do nosso estudo. Os sãos não têm necessidade de médium. Entenderam o porquê? Ou está meio confuso ainda? Eu às vezes observo, eu vou dar um assunto aqui, eu não sei se estou falando bobagem. Às vezes eu observo que os médios, anteriormente, eram pessoas assim, nervosas, desequilibradas, desajustadas, até tomar aquele caminho da mediunidade, que de uma maneira ou outra ele chega naquele caminho e você vê a transformação. Ele torna-se uma pessoa responsável, equilibrada, cumpridora dos deveres. Mas aí, Maria, tem um fator muito importante. Ele despertou e foi conhecer a mediunidade. Foi estudar, foi saber o porquê e exercitar o autocontrole. Porque os médios, por exemplo, se não for um médium que não tem esse controle, os espíritos tomam conta. Derruba na rua, faz. É ou não é, Zé? Derruba na rua, sai em qualquer lugar, incorpora. Não é isso. Então, quem manda somos nós. A passividade é nossa. E muitos, por falta de conhecimento, por falta de mudança de atitudes na própria vida, às vezes tornam-se pessoas orgulhosas, egoístas, não são tão honestas às vezes, e a mediunidade é aflorada. O que acontece com a sintonia? Vão dar passagem para espíritos trevosos. E aí começa a desenrolar toda essa energia negativa. Então, quando começa a modificar, entende a mediunidade como algo que é uma missão, que é importante, ela automaticamente cria defesas próprias. E aí torna-se o equilíbrio. Torna-se pessoas mais equilibradas. Entenderam? Então, gente, que Jesus esteja conosco e possamos estar aqui na próxima semana.